Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, essa daqui vai ser uma aula só de exercícios, tá? Do capítulo 10. Essa é a terceira aula da nossa semana 18. Então, é o seguinte, eu não resolvi todos os exercícios, vocês vão ter até terça-feira para me entregar. E aí, eu vou deixar a dica de alguns, tá bom? Então, olha, para quem não conseguiu resolver o exercício proposto número 1, vê lá no livro, na página 162, o texto com o título Refringência, tá? Um quadradinho laranjado. O exercício proposto número 2 é só a aplicação, tá? Da fórmula do índice de refração. Então, essa fórmula está na página 161. Para resolver o exercício proposto número 3, você também vai usar apenas a fórmula do índice de refração. Qualquer dúvida, vai na página 161. O exercício proposto número 4, você pode solucionar ele usando como exemplo os exercícios resolvidos 2 e 3, que estão lá nas páginas 165 e 166, tá? Vocês vão ter que aplicar a segunda lei da refração ou a lei de Snell-Descartes. Para o seu resultado dar exato com o gabarito, você usa a aproximação para a raiz de 2, tá? Com um valor de 1,41. Seguindo o exercício proposto número 5, você só precisa entender se o raio refratado se aproxima ou se afasta da normal. Isso vai depender se ele está indo do meio mais refringente para o menos refringente ou o contrário. Então, para isso, você observa as figuras 1, 2 e 3 da página 164, tá? Onde está falando lá da primeira lei da refração. O exercício proposto número 8, ele é muito similar ao exercício resolvido 7. A única diferença é que no 8, a nossa incógnita é o P, a posição do objeto. Enquanto que no exercício resolvido 7, a incógnita é a posição da imagem, o P'. Então, é só isso que muda a fórmula usada, o raciocínio é o mesmo. O exercício proposto número 11, você vai se basear nos exercícios resolvidos 10 e 11, lá da página 172. Para te ajudar no exercício proposto 13, você vai ver o texto Decomposição ou Dispersão da Luz Branca, da página 174. E temos também os exercícios resolvidos 13 e 14, das páginas 174 e 175, tá bom? Não tem mistério. No exercício proposto número 15, tem o texto no livro, lá nas páginas 175 e 176, explicando o que é a miragem, tá? E aí, para dar um exemplo e uma ilustração, tem a figura lá nos slides da segunda aula dessa semana, na aula 2 da semana 18, tá? Então, você vai lá no Classroom, vai em Atividades, vai no tópico semana 18 e acessa o link da aula 02. Aí tem lá o link da matéria Miragem no Mar ou Navio Fantasma, tá bom? O exercício proposto 16 pede para você fazer uma pesquisa. Então, eu já achei uma matéria falando sobre isso. E o link dela tá lá no mesmo slide, tá? Semana 18, lá no tópico semana 18, acessa o link da aula 2. Lá nos slides de aula tem um slide falando arco-íris duplo. Aí lá tem o link da matéria, tá bom? E o exercício proposto 17, vocês vão ler no livro de vocês, na página 176, o texto O Arco-Íris. E nos slides de aula também tem no slide Efeitos produzidos por refração. Tem um tópico lá que fala só do arco-íris, tem um link, tá bom? Então, pessoal, isso daí vai dar suporte para vocês resolverem essas questões. As demais, eu vou fazer aqui com vocês agora, tá bom? Então, vamos lá. Exercício proposto número 6. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Porque eu vou ler os enunciados da questão aqui. 6. Uma luz monocromática tem velocidade de propagação de 2 vezes 10 à oitava metros por segundo
e 1,5 vezes 10 à oitava metros por segundo, respectivamente, nos meios 1 e 2, separados por uma superfície S. Então, a gente tem esses dois dados, a velocidade da luz no meio 1 e a velocidade da luz no meio 2. Sendo nos meios 1 e 2 separados por uma superfície S, sendo 3 vezes 10 à oitava metros por segundo a velocidade da luz no vácuo, determine. Então, ele nos deu aqui a velocidade da luz no vácuo, que a gente denota pela letra minúscula C. Então, ele pede na letra A os índices de refração dos meios 1 e 2. Então, para o meio 1, índice de refração é a velocidade da luz dividido pela velocidade da luz nesse meio. Então, a gente tem 3 vezes 10 à oitava dividido por 2 vezes 10 à oitava. Esses 10 à oitava fica 1, 3 meios, 1,5. No segundo índice, a velocidade passa a ser 1,5. Então, a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 à oitava, e a velocidade da luz nesse meio 2 é 1,5 vezes 10 à oitava. O 10 à oitava dividido por 10 à oitava fica 1, então a gente tem 3 dividido por 1,5. Então, a gente tem 2. Então, os índices de refração respectivos são, para N1, 1,5, para N2, 2. Lembre-se que índice de refração não tem unidade de medida. É uma grandeza adimensional, porque ela é a fração de duas velocidades. Ainda no exercício proposto 6, temos a letra B, que diz o seguinte: o ângulo de refração no meio 2, ele quer saber o ângulo de refração no meio 2, se a mesma luz percorrendo o meio 1 atingir a superfície S sobre o ângulo de 30 graus com a normal. Então, a gente tem os mesmos dados. Da letra A, a gente tem esses índices. Aí, ele diz o seguinte: qual que vai ser o ângulo de refração no meio 2 se a luz for do meio 1 para o meio 2 e com o ângulo de incidência de 30 graus? Qual vai ser o ângulo do raio refratado? Então, aqui a gente vai aplicar a lei de Snell-Descartes, né? Onde você tem índice de refração vezes o seno do ângulo de incidência em um meio específico. Aqui, a incidência está ocorrendo no meio 1. Vai ser igual ao produto do índice de refração pelo seno do ângulo do raio desviado. No caso aqui, ele está sendo refratado no meio 2, então a gente está chamando esse ângulo aqui de ângulo de refração. Substituindo os valores, N1 é 1,5, seno de 30. N2 é 2, seno de R. Seno de 30, 1 meio. Então, a gente tem esse 2 passa para cá, né? 1,5 dividido por 2 é 0,75. Esse 2 multiplicando passou dividindo. 0,75 dividido por 2 dá 0,375. Então, seno de R é 0,375. Como a gente não está trabalhando com calculadora científica, a gente pode deixar indicado, tá? Aplica a operação inversa. Então, o arco seno desse ângulo é o ângulo R, tá bom? Não precisa se preocupar com essas teorias aqui de arco seno e arco cosseno, não, tá bom? O importante é o quê? A lei de Snell-Descartes. Agora eu vou resolver com vocês o 7, tá bom? O enunciado diz o seguinte: desejo construir uma fibra óptica com dois meios materiais transparentes A e B, cujos índices de refração são NA é igual a raiz de 3 e NB igual a 2. Qual é o ângulo mínimo segundo o qual o sinal deve incidir nas paredes do cabo óptico sem que escape para o exterior? Então, ele quer o que aqui? Que a luz sofra reflexão interna total, reflexão total. Então, para isso, ela tem que ir do meio mais refringente para o menos refringente, e o ângulo de incidência tem que ser, no mínimo, igual ao ângulo limite, né? Então, NA é raiz de 3, NB é 2. Então, a gente tem que o NB é maior do que o NA, né? 2 é maior do que raiz de 3. Então, o meio, o núcleo da fibra, vai ser feito do material B. Se a gente pegar lá dos slides da aula passada,
pela lei de Snell-Descartes, a gente tem que a expressão para determinar o ângulo limite é a razão entre o índice de refração do meio menos refringente pelo índice de refração do meio mais refringente. Então, no caso aqui, o seno do ângulo limite vai ser menos refringente por mais refringente. Então, vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, quem é que tem como seno raiz de 3 sobre 2? 60 graus, tá bom? Então, se incidir com um ângulo maior do que 60 graus, vai ter reflexão. Só que o exercício pediu o seguinte: qual é o ângulo mínimo segundo o qual o sinal deve incidir nas paredes do cabótico sem que escape para o exterior? Então, o mínimo para ter reflexão é o ângulo limite. Daí agora, vamos para o 9, tá? O 9 diz o seguinte: um raio luminoso monocromático incide em uma lâmina de faces paralelas, imersa no ar, segundo o ângulo de 60 graus com a normal. Sendo 4 centímetros a espessura da lâmina, cujo material tem índice de refração raiz de 3, determine o desvio lateral que o raio sofre ao atravessá-la. Bom, então a gente tem ângulo de incidência 60, índice de refração do ar 1. Ele não falou, mas a gente usa 1. O índice de refração da lâmina ele diz que é raiz de 3 e a espessura 4 centímetros. Então, lá da aula passada, que a gente viu lâminas de faces paralelas, a gente viu que o desvio lateral é dado pela espessura da lâmina multiplicado o seno do ângulo de incidência menos ângulo refratado, e isso é na primeira face. Então, a incidência está aqui, é o nosso 60 graus, e o ângulo de refração é esse aqui. Então, a gente vai aplicar lei de Snell na primeira face para determinar quem é esse R, porque a gente não tem o R aqui, né? E tudo isso dividido pelo cosseno desse ângulo refratado. Veja que a gente vai usar bastante as funções trigonométricas. Então, da forma do desvio lateral, aplicando primeiro a lei de Snell na primeira face. Ficou escuro aqui, mas tá aqui a continuação, tá, gente? Então, a gente tem índice de refração do ar vezes seno de 30 igual a índice de refração da lâmina vezes seno de R. Vamos descobrir quem é R. Raiz de 3 sobre 2 igual a raiz de 3. Esse raiz de 3 a gente passa dividindo, né? Então, a gente vai ficar com 1/2. Então, seno de R é 1/2. Quem é que tem o seno 1/2? É o ângulo de 30 graus. Então, agora que a gente sabe o R, a gente pode usar o desvio lateral. Porque a gente sabe que a espessura é 4 centímetros. Vamos ter o seno do ângulo de incidência menos o de refração. Tudo isso dividido pelo cosseno de 30. Então, o seno de 60 menos 30 é seno de 30. O seno de 30 é 1 sobre 2. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui, seno sobre cosseno, acaba sendo a tangente, né, pessoal? Deu certo aqui, porque o ângulo é o mesmo. Então, a gente tem que é 4 dividido por raiz de 3. Vai dar aproximadamente 2,3 centímetros, tá bom? Então, aí o desvio lateral, conteúdo da parte de lâminas de faces paralelas. Vamos resolver o 10. Sobre uma camada de óleo... deu 14 minutos. Eu vou parar por aqui e no próximo vídeo a gente continua, tá bom? Até mais!